Oi, pessoal! Hoje trago uma nova videoaula para vocês. Hoje nossa videoaula vai ser esse passo a passo desse top de crochê. Olha que coisinha mais linda. Olha essa cartela de cores que eu utilizei. Já diz para mim o que você achou da cor. O nosso top, eu fiz essa alça um pouquinho mais larga para você que não queira usar bojo e que queira usar apenas o sutiã, você pode utilizar tranquilo que vai cobrir a alça. Para você que prefere, a gente vai ter o bojo. Eu vou explicar aqui na videoaula como colocar, tá? Ó, fazer o caseado, costurar. Tem uns shorts aqui que eu fiz, como que eu faço para furar e como que eu já começo o caseado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Trabalhei somente pontos altos. Temos carreiras com 3 pontos altos no mesmo espaço e carreiras com 2 pontos altos apenas. Fiz esse biquinho simples, mas que deu um charme muito bom na nossa peça. Frente e costa é igual. Aqui a parte de trás. E aqui a frente. Para que o meu top ficasse com a parte de baixo aqui da axila, manga, justinha desse jeito, eu usei uma técnica que no vídeo eu vou mostrar para vocês. Vou deixar surpresa para você ver no vídeo como foi que eu fiz para ficar justinho assim. Por quê? Ele vai ficar largo desse jeito aqui, ó. Vai ficar bem largo quando eu fizer a união aqui. Então, ele ficou desse tamanho aqui a abertura, ficou uma sobra enorme. E aí, eu usei essa técnica que eu vou mostrar para vocês. E ela ficou assim, justinha na axila. Quando eu quiser, ela fica mais larga. Quando eu não quiser, ela fica justinha, desse jeitinho aqui, ó. Espero que vocês gostem da dica, tá? Se você gostar, me fala aí o que você achou. Olha só como que ficou com o bojo por dentro. E essa vai ser o nosso passo a passo. A costura aqui, a emenda também, ó. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como emendar aqui também do lado de trás, o outro lado, as costas. Nosso vídeo ficou um pouquinho mais longo porque eu expliquei detalhadamente como fazer esse top. Vamos para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Para o nosso top, nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, agulha 2,5, tesoura, um par de bojo. É opcional, se você não tiver ou não quiser usar, não precisa. Esse bojo que eu vou trabalhar é da Casual Bojos. Vou deixar na descrição desse vídeo o contato para você que queira adquirir. Vou trabalhar com essas 3 cores de linha Ame: castor, branco e o amarelo canário. Essa linha é da Têxtil Piratininga, linha para amigurumi, mas eu trabalho muito vestuário com ela. A Tex é 516, ela é 100% algodão mercerizado, 130 gramas. Nós vamos começar com o nosso amarelo. Ele vai ser o início do nosso trabalho. Então, vamos lá. E agora, eu vou fazer a laçadinha inicial. Coloco os 2 dedos, faço um X, viro, seguro com esse dedo, passo a agulha por baixo da primeira laçada e coloco a ponta da agulha na segunda. Fiz isso, eu já puxo, pego o fio que vem do rolo, passo dentro da laçadinha e finalizo. E ficam com essa argolinha aqui, ó. Se você não consegue fazer isso aqui, você pode fazer 4 correntinhas e fechar na primeira corrente. Vou subir aqui 3 correntinhas. Venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Feito meus 4 pontos com as correntinhas, fiquei com 5.
Para não relaxar a correntinha aqui, eu vou vir aqui, ó, entre a corrente e o primeiro ponto alto, introduzo a agulha aqui dentro, pego a laçada que eu soltei, passo aqui dentro. Agora, eu faço uma correntinha. Fechei o meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as minhas 3 correntinhas, dou uma laçada no fio, volto aqui dentro do espaço da argola. E agora, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Novamente, solto a laçada. Agora que eu tenho o primeiro ponto, vou introduzir a agulha dentro do ponto, pego a laçada que eu soltei, passo aqui dentro, ajusto, faço uma corrente para finalizar e não desmanchar a nossa pipoquinha, e faço as 3 correntinhas para dar o espaço para a próxima pipoca. Volto aqui dentro do espaço e faço novamente os meus 5 pontos altos, formando assim mais uma pipoca. Vamos precisar de 5 pipocas. Completei as minhas 5 pipoquinhas, fiz as minhas 3 correntinhas, puxo essa laçada agora e fecho a argolinha. Agora, eu venho aqui onde eu fiz a minha primeira pipoca, ó, aqui onde eu tenho a primeira correntinha que eu fechei, vou introduzir a agulha dentro dela. Faço aqui um baixíssimo, uma corrente e vou cortar o fio. Alonguei e deixei um pedaço bom para que eu possa esconder agora com a minha próxima carreira. Vou terminar de fechar a argolinha para ficar bem justinha assim, ó. Tá ok? Essa sobra aqui da argolinha que eu dei início, eu vou trazer ela aqui bem na corrente. E essa aqui também eu vou deixar aqui, ó. E agora, a gente já vai esconder ela junto aqui, pra não ficar tanta sobra depois e muitos fios pra gente arrematar. Agora, com o nosso castor, vamos começar nossa próxima carreira. Eu faço o meu primeiro ponto alto falso da seguinte forma: deixo um pedaço de fio, coloco a agulha na linha, dou 2 voltas como se eu fosse fazer um ponto alto duplo. 1, 2. Seguro o fio, venho aqui dentro da laçada e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou passar essas 2 laçadas. Pego o fio novamente, passo nessa e nessa, e agora eu faço uma corrente. E assim eu fiquei com o meu ponto alto falso. Aí é onde a gente começa sem fazer correntinhas. Venho dentro do espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, ficando com 3 por causa da nossa correntinha. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Venho aqui dentro do espaço. 2 correntinhas não, vou fazer uma só, senão vai ficar com muito babado, tá? Se você tiver o ponto apertado, você faça 2. Venho aqui no próximo espaço, aqui eu já tô prendendo o fio, ó. E vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos. Uma corrente de separação, vou no espaço da frente, trabalho mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas e 3 pontos altos novamente no mesmo espaço. Tento segurar até eu terminar esses últimos pontos, esse fio amarelo aqui. Fiz os meus 3 pontos, faço uma correntinha.
Agora, essa sobra aqui, ó, eu já deixo ela aqui, depois eu volto cortando ela, que eu não vou mais prender. Vou no espaço da frente da pipoca e trabalho novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Assim, eu vou completar, ó, toda a carreira, fazendo lequinhos dentro de cada espaço da corrente. E assim, nós vamos ficar com 5 lequinhos, porque nós estamos fazendo um hexágono. Então, precisamos de 5 lados. Faço 3 pontos altos. E assim, eu completo o meu último lequinho. 1, 2, 3, 4, uma correntinha. A gente começou aqui com 3 pontos altos, agora a gente vai fazer o restante do nosso lequinho. Venho aqui dentro do espaço e faço mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Se você não conseguir fazer o ponto alto falso, você pode subir 3 correntinhas aqui, tá? E quando você for finalizar, ela vai ficar escondida aqui, ó, vai ficar bem bacana o seu trabalho também. Vou fazer aqui uma laçadinha no fio, não vou fazer correntinhas, tá? Porque eu vou trabalhar com a mesma cor. Venho aqui, ó, na corrente, introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto alto. E aqui eu fiquei com o espaço como se fosse a correntinha. Vou trabalhar aqui 2 correntes e venho aqui dentro do espaço onde eu fiz o ponto alto, faço novamente 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, já vou esconder esse fio aqui. Vou passar esse fio dentro da corrente para ficar assim mais bem feita a nossa peça, tá, ó. Coloco a agulha dentro da corrente e vou puxando o fio. Dentro da correntinha, tá? E apenas uma laçada só, não vamos pegar as duas, não. Com o fiozinho preso aqui. Prontinho. Agora, a gente continua. Fiz a correntinha, eu vou usar apenas uma corrente de separação, tá? Fiz uma correntinha, pulo os 3 pontos altos, vou no espaço da corrente e trabalho aqui agora 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente. Aqui eu tenho o lequinho, que eu já prendi aquele fio, já posso soltar para cortar depois. Vou fazer leque sobre leque, trabalhando 3 pontos altos dentro do leque, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Formei o meu lequinho, faço uma corrente. Vou no espaço da frente, faço 3 pontos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha, vou dentro do lequinho e vou trabalhar leque sobre leque. Então, agora, essa nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Quando chegar no lequinho, vamos trabalhar leque sobre leque e o espaço, a gente faz 3 pontos altos. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vamos completar toda a nossa volta. Finalizando a carreira, fiz uma correntinha, venho dentro do espaço e vou terminar de fazer esse lequinho. Faço 3 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Agora, como eu vou trocar de cor, eu vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui na minha última corrente, introduzo a agulha dentro da corrente, faço um baixíssimo, uma correntinha, solto um pouco a laçada e já finalizo.
Já vou trazer esse fio dentro das correntes, para novamente esconder na próxima volta. Todas as cores eu faço isso aqui. E sempre uso apenas a laçada de dentro, não uso as duas, tá? Olha aqui, eu já cortei os fiozinhos que tinha sobra, olha como que ficou. Agora, vamos com o nosso branco. Vou começar também fazendo o primeiro ponto falso, tá? Dou as duas laçadas. Venho aqui dentro do leque, sempre começo dentro do lequinho. Pego a laçada que vem do rolo, passo dentro dessas duas, pego a laçada, passo nessas duas e faço uma corrente. Laço o fio, venho dentro do espaço e faço dois pontos altos. Com o nosso primeiro ponto, ficamos com 3. Uma corrente de separação, vou no espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente, vou dentro do lequinho, já solto o fiozinho, depois eu só corto ele. Faço 3 pontos dentro do lequinho. Duas correntinhas, volto dentro do espaço e faço mais 3 pontos. Uma correntinha, tenho os dois espaços aqui, faço 3 pontos em cada um deles. Venho aqui no primeiro, faço 1, 2, 3. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos. 1, 2 e 3. Agora, nós vamos seguir trabalhando dessa forma. Continuando fazendo leque sobre leque e dentro dos espaços apenas 3 pontos altos, todos pulando uma correntinha, somente no lequinho que a gente trabalha 2 correntes. Faço uma correntinha, tenho os 3 pontos altos que eu trabalhei de início, venho aqui dentro do espaço e faço mais 3. Laço o fio, tenho meu primeiro ponto alto, introduzo a agulha dentro do ponto, pego o fio que vem do rolo e faço um ponto alto. E aqui eu fiquei com o espaço como se fosse a corrente. 1, 2 correntinhas, volto aqui dentro do espaço e faço 2 pontos altos. Com as correntinhas eu fiquei com 3. Se você não estiver trocando de cor, for fazer em apenas uma cor, você faz direto isso aqui, ó. Um ponto alto e volta dentro, trabalha as 3 correntinhas, né, as 2 correntinhas e depois os pontos altos. Você pode fazer desse jeito aqui por toda a sua carreira. Se você estiver trabalhando correntinhas, você vai fazer 3 correntinhas aqui dentro, 2 pontos altos, vai toda a volta, depois você vem e finaliza, fazendo mais 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na última corrente. E assim você fecha o seu lequinho. Faço uma corrente de separação, tenho o fiozinho branco aqui, ó. Já aproveito e escondo ele. Isso aqui ajuda a ficar um acabamento ótimo na nossa peça, tá bom? Por isso que vale a pena fazer isso aqui. Venho no espaço da frente e trabalho 3 pontos altos.
uma corrente, solto o fio já, e 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, vou dentro do lequinho, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço e continuo trabalhando 3 pontos altos. E assim, vou completar toda a volta. Chegando aqui onde eu iniciei com meus 3 pontos altos, vamos finalizar o nosso lequinho como nós fizemos até agora. E aí, a gente sai dessa cor branca e entramos com a próxima cor. Terminando a carreira, fiz a correntinha, venho dentro do lequinho e trabalho os meus 3 últimos pontos altos. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas, como eu vou mudar de cor. Venho dentro da última corrente, introduzo a agulha, faço um baixíssimo, uma corrente, solto a laçada e já corto. Já pego a laçada e já vou esconder dentro dos pontos. E aqui eu já estou preparando para a próxima carreira. Nós vamos voltar agora com o amarelo. Faço meu ponto alto falso. Venho dentro do lequinho, faço meus 3 pontos. Uma corrente. Vou no espaço e trabalho 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, mais 3 pontos. E aqui eu vou seguir fazendo a mesma sequência, tá? 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, chegando no lequinho, vou fazer leque sobre leque. E esse aqui é somente os pontos que vamos trabalhar dentro do nosso hexágono. Uma corrente, cheguei no lequinho, faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. Agora, eu sigo toda a minha carreira, trabalhando 3 pontos altos dentro de cada espaço e fazendo o nosso lequinho. Vou completar toda a volta, chegando aqui eu vou finalizar com um ponto alto, como eu fiz até agora. Depois, eu vou subir 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, deixando a metade do lequinho igual eu fiz aqui, e completo toda a carreira. Chegando aqui, eu finalizo e vou ficar com 2 carreiras no amarelo, igual eu fiquei as 2 no branco e as 2 no castor. Então, será 2 nessa cor, 2 nessa e 2 nessa. Terminando as 2 amarelas, na próxima a gente vem que a gente vai mudar a quantidade de pontos, tá? Então, aí a gente volta para fazer junto. Estou finalizando a minha última carreira no amarelo. Venho dentro do lequinho, faço meus 3 últimos pontos. Completei os 3 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas. Introduzo a agulha na última corrente. E faço meu ponto baixíssimo. Uma correntinha, solto a laçada.
Ajusto bem e já escondo o fio em seguida. Olha só, aqui eu tenho já as sobras das outras cores que eu fui escondendo, já venho cortando todas agora. Só vou deixar essa aqui porque eu ainda não trabalhei nela. Agora eu vou voltar com a cor branca. Se por acaso o seu ficar com começo de babadinhos, como ficou esse meu, não se preocupa que agora a gente ajusta ele e esse babadinho vai sumir. Vou voltar com a cor branca. A cor branca não, perdão. O castor. Depois que é o branco. Venho com o castor, que eu vou seguir a sequência das cores que tá aqui, tá? Vou dar 2 laçadas no fio para fazer meu ponto alto falso. Venho dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Faço 2 pontos altos. Com o ponto alto falso, fiquei com 3. Uma corrente, vou no espaço, vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar apenas 2 pontos, tá? Não vamos trabalhar mais 3. Por isso que eu falei, se por um acaso, se eu começar a criar babadinhos, não se preocupa, que agora, trabalhando 2 pontos altos, ele vai se fechar, tá? Deixa eu soltar aqui para arrematar depois. Então, ele vai começar a fechar e vai modelar o seu trabalho. Vou trabalhar 2 pontos altos dentro de cada espaço, separado sempre por uma correntinha. Olha só como que fica. Reparem que aqui, ó, já arrumou. Uma correntinha, venho dentro do lequinho, faço 3 pontos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, volto no lequinho e mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no espaço e faço 2 pontos. 1 e 2. Então, aqui, ó, eu vou seguir toda a volta agora, trabalhando 2 pontos altos dentro de cada espaço e leque sobre leque, fazendo sempre 2 correntinhas de separação. E uma corrente de separação entre os pontos altos. Vou completar apenas uma carreira nessa cor e vamos fazer uma na branca. Completo meu lequinho, fazendo meus 3 últimos pontos altos. Duas correntinhas, introduzo a agulha no pé do ponto alto em cima, faço meu baixíssimo, uma corrente e já finalizo também mais esta carreira. Já vou esconder esses 2 fios aqui dentro, agora eu vou esconder os 2. Quando eu vim com a próxima carreira, eu já fico também com essa cor finalizada. Com o branco, faço as 2 laçadas e venho aqui dentro do lequinho. Completo meu ponto alto. Volto no espaço e faço mais 2. 1 e 2. Uma corrente de separação, vou no espaço, faço 2 pontos. Uma corrente de separação, próximo espaço, faço 2.
Mais uma corrente de separação, já solto os fios aqui para cortar. Próximo espaço, faço 2. E agora eu vou seguir trabalhando a minha última carreira, que vai ser o branco. Também será 2 pontos altos dentro de cada espaço da corrente, separados por uma correntinha. Uma corrente de separação, 2 pontos altos dentro do ponto. Tá, ó. E vai ficando assim. Chegando dentro do leque, vou trabalhar leque sobre leque, como eu fiz desde o início, né? Completando toda a volta. Repare que o babadinho já sumiu. Chegando no final aqui, eu vou trabalhar meus 3 últimos pontos altos, fazer as 2 correntinhas, introduzir a agulha aqui dentro do último ponto, fazer o meu baixíssimo e cortar. E aqui já está quase pronto o nosso hexágono. Estou finalizando a carreira. Fiz a correntinha, venho dentro do espaço e trabalho mais 3 pontos altos e assim eu finalizo o meu último lequinho. Faço 2 correntinhas, venho no primeiro ponto, introduzo a agulha dentro do ponto, faço meu baixíssimo, uma corrente, alongo e finalizo. Já vou trazer esse fio para o lado avesso. E vou puxar ele mais aqui embaixo e depois eu vou finalizar ele com agulha de tapeceiro, porque essa é minha última carreira. Aí eu volto finalizando as 2 sobras de fio aqui na cor branca. Esses aqui, como já foi, ó, fechado aqui, eu já vou cortar. E assim ficou pronta a nossa primeira parte do nosso top. Vamos precisar de 4 iguais a esse. Estou com as 4 partes já, ó. 1, 2, 3, 4. Então, agora nós vamos começar a unir. Vou unir primeiramente 2, depois as outras 2. Então, o que eu fizer em uma, eu vou fazer na outra. Vou colocar elas assim, ó. Desse jeitinho aqui. Dobro uma em cima da outra, ficando com os 2 lados direito, uma de frente com a outra. Coloco lequinho com lequinho. Venho com agulha de costura. Isso aqui é aquela agulha fina de mão. Se você tiver mais grossa, você pode utilizar também. Você pode usar o fio que você fizer a última carreira, na cor que você estiver trabalhando. Eu vou trabalhar com o branco. Se o seu fio for grosso, você pode dividir em 2 partes, tirar 3, 2, 1, você vê a quantidade que você vai querer. Eu quero mais fininho, tá? E aqui eu não estou costurando com agulha de crochê. Aqui eu estou costurando com aquela agulha, aquela linha mesmo, né? Com a linha de poliéster que a gente coloca em máquina de costura, então eu tô costurando com uma linha daquela, não a própria linha da ame que eu fiz, tá? Aqui eu vou fazer a minha costura da seguinte forma. Vou vir dentro da correntinha, temos 2, tenho a primeira e a segunda, vou vir na segunda, vou pegar 2 laçadas, uma de cada lado do nosso hexágono, né? Ó, essa e essa. Vou passar aqui, fazer uma costura, fiz um nozinho já. Passo novamente nas 2 mesmas laçadinhas, ó. Vou fazer isso mais uma vez, reforçando bem a costura. Agora, aqui, ó, eu arrumo, colocando as 2 laçadas de dentro, escondendo e deixando as 2 laçadas de fora. Vou trabalhar as 2 de fora apenas, ó. Venho nessa aqui e nessa aqui, ó. Puxo o fio. Vou na próxima corrente, pego a laçada de fora. Essa aqui também é de fora, ó. Sempre as 2 de fora, tá? E sempre uma do lado da outra.
Aqui eu não aperto muito. Arrumo os meus quadradinhos aqui, ó, tá? Os meus lequinhos, os meus dois pontos altos, sempre pareado um do lado do outro para ficar esse vãozinho. Arrumei para bater os pontos altos com pontos altos aqui. E volto a fazer a costura. Eu passo até em 2, 3 laçadas, ó, para depois puxar o fio. E como a linha é fina, ela ajuda bastante na hora de trabalhar. Aqui eu estou usando 2 fios, tá? E sigo fazendo a minha costura. Essa vai ser a nossa costura. Bem simples, bem fácil de fazer, não é complicado, tá? E vai ficando assim a nossa peça. Vou seguir toda a costura até eu chegar aqui onde eu tenho o lequinho pra gente finalizar essa costura. E vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ficar mais reforçado ainda. Estou chegando no finalzinho. Vem nessas 2 laçadas. E aqui eu tenho minhas 2 primeiras correntes do vãozinho aqui do lequinho. Então, venho nas 2 correntes. Agora, aqui, ó, eu vou passar dentro da laçada, faço um nozinho. Passo mais uma vez. E passo mais uma, ficando com 3 também. Passo a agulha para o outro lado. E olha só como que ficou a nossa costura. A gente ficou com esse relevo aqui no meio, porque costuramos as 2 laçadinhas de trás da nossa peça. Só que eu não vou querer que fique assim, eu vou querer que fique juntinho. Se você quiser desse jeito aqui, você já pode deixar, não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Vou virar. Agora, eu vou dobrar, que eu tô com os 2 lados direito para fora agora, tá? E aqui eu faço assim, ó. Vou trabalhar agora nas 2 laçadas que ficou aqui sem trabalhar, ó. Venho nas 2, vou nas 2 da frente, vou nas 2 próximas, pegando as 2 que sobrou, tá? Que é as 2 aqui, ó. Aí eu puxo o fio. Não precisa nem apertar muito. Vou na próxima, pego essa e essa. Essa e essa. Já puxo. Então, aqui eu estou fazendo 2 costuras. É onde vai ficar bem reforçada a parte da frente e a parte de trás do nosso top, ó. Se você achar que não tem necessidade de fazer isso aqui, não precisa a segunda costura, basta a primeira, tá? E aqui nós vamos seguir costurando até chegar novamente aqui, ó, nos nossos lequinhos e fazendo os 2 últimos pontos. Deixa eu mostrar como que fica, ó. Aqui, feita a costura, a segunda costura, e aqui sem a segunda costura. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Se você quiser assim, ou quiser desse jeitinho, tá? Vou terminar a minha aqui pra gente continuar o nosso passo a passo. Vou fazer aqueles 2 nozinhos passando a agulha dentro da laçada. E agora, eu volto com a agulha para o lado avesso para esconder o fio para poder cortar ele, ó. Finalizo. E aqui ficou pronto uma parte, olha só. Agora, nós vamos fazer a segunda parte. Eu vou cortar esse fio aqui e vou colocar um fio maior.
Coloquei o fio, agora eu vou vir com a segunda parte, que eu já fiz a mesma coisa. Então, tem os dois lados costurado. Agora, aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou colocar um lado com o direito para baixo e o outro com o direito para cima. Nós vamos costurar agora aqui e aqui, do mesmo jeito que fizemos aqui. Aí, nós vamos ficar com os 4 lados presos. Então, aqui eu começo pelo avesso, tá, ó. Viro a peça. E começo a fazer a mesma coisa que eu fiz junto com vocês agora. Venho aqui nas 2 correntinhas, pegando sempre as 2 de fora. E passo a agulha 3 vezes nas mesmas correntes. E sigo costurando até chegar no final novamente do hexágono. Chegando no lequinho, a gente vai finalizar do mesmo jeito que finalizamos do outro lado. Vou seguir toda a carreira, chegando aqui, faço os 3 nozinhos novamente na última correntinha, passo a agulha para o lado direito, aí eu vou virar a minha peça e vou voltar fazendo a costura do jeito que eu fiz aqui, ó. Se você não fez no seu primeiro, não precisa fazer nesses também. Então, agora eu vou repetir a mesma costura desse lado e depois desse lado aqui, ó. Deixando esses 2 para cima livre e esse para baixo livre. Então, vamos costurar aqui a lateral, certo? Que nem eu comecei aqui, ó. Finalizando os 2 lados na costura, a gente vem para fazer o acabamento aqui embaixo e fazer as alças. Terminei a costura dos 2 lados. Olha só como que fica. Qualquer lado que eu virar, eu posso usar como frente e costas, ó. Então, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer um bico aqui embaixo, para dar um destaque, deixar nossa peça mais linda. Aí, depois, vamos com a alça. Para fazer o bico e a alça, eu vou usar o castor. Então, eu vou começar fazendo sempre meu pontinho alto, sem correntinha, viro. Vou começar aqui onde eu tenho os lequinhos. Venho em qualquer um dos 2 lequinhos e vou fazer primeiramente o ponto alto falso e em seguida dois pontos altos. Aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas. Venho no espaço. Vou fazer 3 pontos altos. Fiz 3 correntinhas aqui, porque o espaço aqui entre os 3 pontos até chegar aqui é bem grande, então, uma correntinha fica repuxado. Faço uma corrente, vou no ponto da frente, ó, pulo os 2 pontos, venho no espaço, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Então, vou seguir fazendo uma correntinha e 3 pontos altos dentro do espaço da correntinha que eu trabalhei. Vamos voltar a seguir trabalhando nosso bloquinho de 3 pontos altos, ó. Vou fazer até chegar aqui no lequinho, chegando aqui nós vamos fazer juntos. Cheguei no lequinho, faço 2 correntinhas, venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho aonde eu fiz a costura, vou fazer um ponto alto na costura e um ponto alto no espaço aqui do lequinho. E aqui eu fiquei com meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas,
Vou dentro do espaço e trabalho 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha, vou no próximo espaço e faço meus 3 pontos altos. Então, eu vou seguir agora, ó, por toda a volta, fazendo sempre 3 pontos altos dentro de cada espaço, separados por uma correntinha. Chegando no lequinho, sempre vou trabalhar um ponto alto dentro do espaço do leque, um ponto alto onde a gente fez a nossa costura e um ponto alto dentro do outro lequinho. Faço as 2 correntinhas e vou dentro do espaço. Sempre quando chegar no espaço antes e depois do lequinho, eu vou utilizar 2 correntinhas, apenas nesse espaço, o restante são apenas uma corrente só. Vou seguir toda a volta até chegar aqui onde a gente deu início. Estou chegando no final da carreira, venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto alto, vou fazer a correntinha e vou alongar o fio, porque aqui, quando eu comecei, eu expliquei errado, eu tinha que começar fazendo um ponto alto aqui, ó, aonde eu fechei as duas partes, né, onde eu fiz a costura, porque eu teria que ter apenas um ponto alto aqui ou aqui, para poder fechar com os 3 pontos altos. Então, esses 3 pontos altos aqui eu não precisava fazer. Então, esse foi um dos erros que eu cometi aqui. Então, eu vou ter que desmanchar 2 pontos desse lequinho aqui, tá? Então, ó. Não preciso de 2 pontos aqui, preciso apenas de um ponto. Puxar com jeitinho aqui para não desfiar minha linha. É bom que não é fácil, não é difícil de desmanchar, ó. E aqui eu fiquei com um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer o meu próximo. Então, eu tenho um aqui, vou fazer o do meio agora. Desmancho a corrente, venho aqui aonde eu fiz a costura, coloco a agulha, faço um alto. Passo esse fio para o lado de baixo. E venho aqui em cima do ponto alto, faço meu baixíssimo. Arrumo ele aqui agora, que ele ficou muito pra lá, e finalizei a carreira. Quando eu comecei, eu fiz 3 pontos aqui dentro, porque a minha intenção era fazer um lequinho dentro de cada leque. Só que ia ficar muito perto um do outro e o trabalho ia começar a ficar com babadinhos, com ondinhas. Então, por esse motivo, ó, reparem que ele já abriu bem. Então, se eu tivesse feito lequinhos em cada lequinho, ele ia ficar bem aberto. Então, por isso eu mudei lá na frente e ficou com essa diferença aqui. Mas desmanchando os 2 pontos, ficou iguais, ok? Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Venho aqui dentro da corrente, faço um baixíssimo e já subo 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas. Volto aqui dentro desse espaço e trabalho 2 pontos altos, perdão. Com as 3 correntinhas, fiquei com 3. Vou fazer uma corrente e vou no espaço da frente e faço 3. Fiz os 3 pontos altos dentro do espaço. Faço uma corrente de separação, próximo espaço, faço 3. Uma corrente de separação, próximo espacinho, mais 3 pontos altos. E assim, nós vamos seguir agora por toda a volta, tá? Vamos trabalhar apenas lequinhos, bloquinhos de 3 pontos altos. Vou completar toda a volta agora apenas fazendo bloquinhos, ó. Quando eu chegar aqui também, vou trabalhar 3 pontos altos, aí eu vou fazer uma corrente e 3 pontos altos. Então, toda a nossa volta agora vai ser essa sequência apenas de lequinhos, combinado? Eu estou indo na minha segunda carreira. Eu vou fazer 6 carreiras
de pontos, de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Completando a nossa 6ª carreira, a gente vem para fazer o bico de acabamento e depois nós vamos fazer a nossa alça, que é bem fácil. Aqui eu estou finalizando a minha carreira, fiz os meus últimos 3 pontos altos, a correntinha, venho aqui na minha última corrente, vou fazer o meu ponto baixíssimo. Vou caminhar agora por cima dos meus pontos altos, chegando aqui dentro do espaço. Chegando aqui dentro, faço 3 correntinhas, volto aqui dentro do espaço, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, ó, no ponto alto, pego as 2 laçadas aqui de cima do ponto alto, pego o fio, faço um baixíssimo e fiquei com um picôzinho. Laçada no fio, volto no espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz um lequinho com o picôzinho. Vou fazer 2 correntinhas, venho aqui no espaço da frente e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Três correntinhas, venho no primeiro ponto alto, pego 2 laçadas do ponto alto, faço um baixíssimo, laçada no fio, volto no espaço e faço mais 3 pontos altos. E assim eu fico com mais um lequinho. Faço 2 correntinhas, venho no espaço da frente, faço um baixo. 2 correntinhas, próximo espaço, trabalho mais um lequinho. Então, aqui nós vamos intercalar agora um espaço, a gente vai fazer o lequinho com o picôzinho, no espaço da frente, um baixo, no próximo, um lequinho, no próximo, ponto baixo, tá? Vou seguir toda a volta aqui, esse vai ser o acabamento aqui, ó, da parte de baixo. Estou finalizando, fiz as minhas correntinhas, agora eu venho aqui onde eu tenho o último espaço e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na minha 3ª correntinha e faço um baixíssimo. E deu certinho os nossos total de espaço para o nosso bico de acabamento. Então, você fazendo passo a passo do jeitinho que eu expliquei, vai dar certinho também, ó, o seu final de acabamento, tá? Vou fazer uma correntinha, alongar bem esse fio e finalizo o bico. Vou deixar aqui do lado, porque eu já vou usar a mesma cor. Puxo bem. E trago esse fio para o lado de dentro. E depois eu volto com a agulha de tapeceiro e vou finalizar. E assim ficou, ó, o nosso bico de acabamento. Simples e bonito. Agora, vamos para a nossa alça. Eu já adiantei um pouquinho aqui, ó, fazendo uma alça para vocês verem como que vai ser. Então, para você que já tem mais prática no crochê, olhando aqui, você já vai conseguir fazer a sua, tá? Para você que é iniciante ou que ainda não fez vestuário, vamos fazer agora junto o passo a passo. Então, aqui eu faço assim. Com a cor castor, você pode escolher a cor que você quiser, que você esteja fazendo a cartela de cor, ou você pode fazer na mesma cor, que se você estiver fazendo um só, ou você pode mudar também a cor da alça e o bico se você estiver fazendo cor única, e você quiser apenas a alça e a parte de baixo aqui com outra cor, você pode fazer também, que fica bonito. Então, aqui a gente vai começar assim. Vou fazer as 2 laçadas no meu fio,
para fazer o meu ponto alto falso. Tenho 3 pontos altos, 1, 2, 3. Então, pulo o primeiro, venho no segundo e vou fazer aqui um ponto alto. Tiro as 2 primeiras laçadas, tiro as 2 últimas e faço uma correntinha, e assim eu termino o ponto alto falso. Não faço corrente, já venho aqui dentro do espaço e trabalho 3 pontos. Aqui eu vou continuar fazendo lequinhos. Ó, fiz a metade de um lequinho, faço 2 correntes, volto aqui dentro e faço mais 3 pontos. Não faço correntinha, pulo meu primeiro ponto, vou no segundo, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, viro meu trabalho, venho no espaço do lequinho e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto dentro do espaço e faço mais 3 pontos. Não faço correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto falso, introduzo a agulha dentro dele, estico o fio e já vou fazer aqui a correntinha com esse fio aqui junto. Então, aqui eu faço assim, ó. Passo aqui dentro da laçada, jogo esse fio pra cá, fecho o ponto alto. Trago ele pra cá, faço uma correntinha, levo ele pra lá, faço uma correntinha, já tô com 2. Trago ele pra cá, sempre passando embaixo da agulha e em cima da linha. Faço a minha terceira correntinha, tá? Ó, se você não quiser fazer isso, não precisa, você pode fazer somente as 3 correntinhas e depois finalizar ele com agulha de tapeceiro. Viro meu trabalho, laçada no fio, venho dentro do espaço e faço novamente 3 pontos. 2 correntinhas, volto dentro do espaço e faço 3 pontos. Então, é bem fácil também a nossa alça, tá? Venho na terceira correntinha, faço um alto. 3 correntinhas, viro novamente, venho dentro do lequinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto dentro do espaço e faço 3 pontos altos. Venho aqui em cima do ponto alto, na última correntinha, faço 3 pontos altos. Faço um ponto alto. Agora, essa laçada aqui, eu já corto ela. Faço as 3 correntinhas, viro e volto a repetir o meu lequinho. Olha só como que ele vai ficar, ó. Dessa forma. Para o tamanho G que eu estou fazendo, eu fiz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras de lequinho. Aqui eu fui fazendo e fui vestindo a peça para ver o tamanho que ia ficar bom, para não ficar nem largo e nem apertado. Então, a minha dica é, vai fazendo no tamanho que você estiver fazendo e vai vestindo. Porque pode ser que você também esteja fazendo no G, mas talvez o seu ombro, a parte do corpo é um pouquinho mais alta. Então, é bom você fazer e ir medindo a alça, tá? Esse lado de cá, vou completar a mesma quantidade. Chegando na mesma quantidade, a gente volta para fechar junto e aqui, ó, pode ser que fique mais larguinha aqui debaixo da axila. Então, a minha ficou um pouquinho
mais ou menos 3 bloquinhos de pontos altos, tá? Então, ele ficou abertinho. E como eu quero justinho no braço, terminando a alça, a gente vai fazer um detalhe aqui que vai ficar bem justinho para você não ter problema na hora de fazer a sua peça, que aí você vai poder fazer seguindo o mesmo passo a passo que eu ensinei, e ficando largo você já tem a solução para isso. Estou finalizando a minha alça. Venho no na última correntinha e faço um ponto alto em cima do ponto alto. E ela fica assim, ó. Agora, nós vamos fechar a alça aqui do outro lado, ó. Viro ela desse jeitinho que está aqui. Vou pular o primeiro ponto alto, venho no segundo, introduzo a agulha dentro do ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, nos pontos altos que eu tenho aqui, 1, 2, 3, vou fazer um baixíssimo, 2 baixíssimos e 3 baixíssimos. Aqui eu caminhei por cima do ponto, tá? Venho aqui dentro do espaço do lequinho, coloco a agulha e venho dentro do espaço aqui, ó, na cor branca. Vou fazer 3 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, volto dentro, pego os 2 furinhos, ó, e 3. Fiz os 3, agora vou caminhar novamente por cima dos 3 pontos altos. Um baixíssimo, 2 baixíssimos e 3 baixíssimos. Aqui eu tenho as correntinhas, venho na minha última, introduzo a agulha, pulo o meu primeiro ponto alto, venho no segundo, introduzo a agulha e faço meu último ponto baixo. Olha só, fica desse jeitinho aqui, ó. E aqui a nossa alça fica pronta. Corto o fio. Vou puxar esse fio aqui no meio do lequinho, que depois eu vou esconder ele com agulha de tapeceiro, trazendo todo aqui no meio, ó. E depois eu divido em 2 partes esse fio e finalizo. E aqui ficou prontinho o nosso top. Agora, vamos ao o espaço aqui debaixo do braço, como que a gente vai fazer para ele ficar justinho. Eu faço assim, ó, com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou utilizar o Lastex, é um elastiquinho, então, vou colocar ele aqui debaixo da axila. Cortei um pedaço, ó, ele parece uma linha mesmo de costura, acho que foi aqui na parte escura para vocês verem, ó. Parece uma linha de costura. Então, eu cortei um pedaço e vou unir 2 lados, ó, para ficar reforçado. Vou pegar as 2 pontas, vou colocar dentro da agulha. E vou fazer 2 nozinhos aqui. Esses 2 nozinhos vai me ajudar a não deixar ele soltar depois, tá? Ó. Agora aqui eu corto a sobra. E ele fica assim, ó. Então, agora vamos à nossa costura. Aqui eu fiquei com 4 pontas, tá, ó. Venho aqui, ó, bem onde a gente iniciou. Vou colocar
a agulha dentro dos pontos, apenas do lado de dentro. Arrumo certinho. Agora, eu vou caminhar por dentro das correntinhas, ó. E sempre trabalhando apenas do lado de dentro. Eu vou apenas caminhar mesmo, ó. Não vou costurar, não vou fazer nada. Vou procurando aonde eu tenho mais fácil de pegar a laçadinha de dentro, ó. E puxo. Olha só como que fica do lado de dentro e do lado de fora não aparece. Novamente, eu vou escolhendo pontos que tá mais fácil para pegar. Então, aqui não tem regras para qual ponto você coloca a sua agulha, tá? O que você achar mais fácil que esteja do lado de dentro. E aqui depois eu vou esticando um pouquinho e ele vai ficando assim, ó, bem justinho. Agora, eu vou continuar fazendo toda a volta aqui até chegar na outra alça e já mostro pra vocês como que ele ficou. Estou já chegando no final, ó. Venho aqui dentro do lequinho, coloco nos pontos altos do lado de dentro. E agora aqui eu vou fazer um acabamento. Vou passar por dentro dos pontinhos, das laçadinhas, ó, e faço um nozinho aqui. Novamente. Venho nos pontos da frente. Passo ele, aperto bem e já corto. Olha só como fica a coisinha mais linda desse mundo, bem justinho, gente. Então, aqui eu passei o lastex. E aqui não. E aqui ele fica assim, ó. Quando você for vestir, ele estica. Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe aí nos comentários pra mim o que você achou. Agora, nós vamos de bojo. Vou fazer o furinho no meu e já volto pra gente colocar ele. Coloquei o elástico dos dois lados, que nem eu mostrei pra vocês. O que eu fiz aqui, eu fiz do outro lado também, tá? Então, os dois lados já estão com o elástico. Agora, vamos ao nosso bojo. Aqui eu já estou com o bojo furado. E aqui eu já estou com ele feito crochê. Vou mostrar pra vocês como que eu faço agora pra fazer o crochê e vou explicar como que eu faço o furinho. Eu vou postar um shorts explicando certinho como que eu faço o furinho aqui, tá? Então, dá uma olhadinha no canal aí, que depois que cair esse vídeo, a gente vai ter um shorts, que é um vídeo curto, explicando como eu furo o meu bojo, ok? Aqui, ó, vou dar uma explicação rápida. Quando eu vou furar, eu pego um garfo, abro um dos dentes deles, tá? Dobro pra dentro, esquento na chama do fogão e eu venho furando. Como aqui vai ficar para o lado de dentro, eu não furo esse lado, eu furo esse lado de cá, que é o lado que vai ficar no crochê. Aí, eu vou mais ou menos de 1 a 2 centímetros, vou fazendo o furinho, esquento na chama, venho, faço o furinho e facilmente ele fica furadinho assim, tá? Agora, vamos fazer o crochê. Vou fazer na cor branca, pra ficar com um destaque bonitinho no nosso bojo, tá bom? Então, vamos lá. Posso vir em qualquer lugar do bojo, coloco a agulha, tá, ó. Vou começar daqui, porque é o lado que vai ficar do lado de dentro. Então, é o lado que eu vou trabalhar. Como vocês podem ver aqui, ó, também trabalhei para o lado de dentro, tá? É onde fica mais bonitinho. Eu vou dobrar ele assim, ó, pra facilitar, para que eu venha trabalhar com ele. Vou fazer aqui um ponto baixo.
volto no mesmo espaço, faço mais um, volto no mesmo espaço e faço mais um. Vou trabalhar 3 pontos dentro do mesmo furinho. Solto esse fio aqui, que depois eu já volto arrumando ele. Aí eu finalizo ele depois que eu terminar a minha carreira de caseado aqui, tá? Esse caseado é bem simples, é como se você estivesse fazendo caseado em panos de prato. Você pode usar qualquer modelo de caseado de panos de prato para fazer. Você pode fazer até com 2 pontos dentro do mesmo espaço, tá ok? Então, é simplesmente isso aqui, ó. Não faço corrente, já vou no furo da frente e faço 3 pontos baixos dentro do espaço. E assim eu vou seguir toda a volta, completando 3 pontos dentro de cada furinho. Terminei de fazer o crochê, agora eu vou desvirar. E aqui, ó, ficou o lado direito para dentro e o lado avesso para fora. Agora, nós vamos fazer a nossa costura. Vou virar no avesso. Qualquer lado que eu utilizar aqui, ó, pode ser a frente ou pode ser a parte de trás, tá bom? Que os dois lados são iguais. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou centralizar bem. Ó, desse jeito aqui. Essa pontinha aqui, ó, eu vou deixar ela bem aqui, ó. Tá? Coloco a ponta bem aqui onde eu tenho o espaço do lequinho. Vou costurar na cor amarela. Deixa eu ver aqui. Não, vou costurar entre o marrom e o branco, tá? O castor e o branco. Vem aqui onde eu tenho o fio branco, passo a agulha e passo a agulha aqui no bojo. Vou deixar essa sobra aqui para finalizar depois. E aqui, ó, eu vou pegar somente a laçada de dentro da cor castor. E venho aqui no bojo. Vou pegar somente uma laçada aqui por causa da cor, tá? Para não aparecer do outro lado. E sigo fazendo apenas isso aqui, ó. Não é difícil, tá? Fazer a costura. Aqui eu venho na cor branca aqui. E já venho aqui no bojo. E puxo o fio. Aqui eu vou pegar 2 laçadas porque eu tô no ponto alto. Vou virando, ó. Eu não coloquei aqui aquelas agulhinhas, aqueles alfinetinho. Se colocar o alfinete, ó, ele vai ficar bem centralizado, bem certinho assim, tá? Então, você tem a opção de colocar o alfinete. Como eu tenho o costume já de costurar, então eu nem vou colocar. Aqui eu só vou ajustando ele certinho, que nem aqui você vê onde ele vai descer, ó. Ó, aí eu vou descer costurando aqui, ó. E vou fazendo todo o contorno dele, tá? E a costura vai ser simplesmente essa, ó. No ponto alto eu pego 2 laçadas. E passo aqui dentro. Venho aqui na cor marrom, pego uma laçada só. E já venho aqui no bojo. Puxo. E vai ficando assim a nossa costura. Vou seguir até completar toda a volta, completando esse bojo. Eu venho, coloco o outro e vou ficar com os dois prontos e venho mostrar pra vocês já na foto como que ficou depois de costurado.